E aí, galera, tudo certo? Estamos aqui então na aula, onde hoje a gente vai falar um pouquinho sobre apresentação. Apresentação tanto no nosso dia a dia, né? E muito mais focado, claro, no mercado de trabalho, já que em vários momentos, né, da nossa vida a gente precisa se apresentar em público, a gente precisa se apresentar numa entrevista de emprego também, e também, né, apresenta propostas no trabalho, enfim. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A apresentação também em sala de aula, né, já que é tão importante, tá? E falando então sobre isso, né, eu trouxe aqui para vocês a imagem, imagens minhas na infância, de uma criança feliz, uma criança que se expressa, junto com a sua família, junto com seus amigos, enfim, né? A gente, quando tá no meio de pessoas que a gente gosta, no meio de pessoas que nos fazem bem, feliz, a gente consegue ter, né, uma expressão muito maior, a gente consegue ficar, se apresentar, digamos assim, de forma mais tranquila. Porém, essa menina que vocês viram, né, tinha várias inseguranças, medo, vergonha, medo de errar, medo de fazer feio, mas com toda a vontade de aprender, de ser uma boa aluna, de melhorar, a gente tem que buscar vencer esses medos, né? Então, o meu objetivo da aula de hoje é que a gente possa trabalhar um pouquinho disso, falar um pouquinho disso, e também, junto com isso, a gente vai falar de algumas ferramentas, né, que a gente pode usar, principalmente o Canva, que eu usei para produzir, então, esse slide que você está vendo, que hoje é uma ferramenta de que a gente tem fácil acesso, a gente consegue utilizar no celular, no computador, então, enfim, é uma oportunidade para você estar aprendendo um pouquinho mais. Essa aula de hoje vai ser dividida em 3 etapas, onde primeiro a gente vai falar um pouquinho de alguns conteúdos importantes, de uma preparação em si para essa apresentação, né? Que você às vezes precisa se preparar, estudar e tudo mais. A gente vai falar um pouquinho sobre a questão de técnicas, já que essas ferramentas e principalmente o Canva traz para a gente aí algumas possibilidades. E claro, né, gente, a tecnologia ela está sempre mudando, sempre inovando, sempre tem novidade, coisas novas aí vindo. E por último, então, a prática, né? Já que o objetivo também dessa aula é que você possa colocar em prática aí os conhecimentos, tá? Vamos para a etapa 1, então. Quando a gente tem uma apresentação, é importante a gente entender que essa apresentação ela tem um objetivo, né? Então, você entender qual é o objetivo. Claro, eu preciso alcançar uma meta no trabalho, eu preciso alcançar uma nota boa para o professor, mas além disso tudo, né? Quais são os conhecimentos que você quer trazer? Se essa sua apresentação ela vai trazer ali uma reflexão, se ela vai ser engraçada, né? Tudo isso. Os conteúdos que você vai abordar, e é muito importante que a gente estude bem sobre isso. Quando a gente tem conhecimento sobre o que a gente está falando, quando a gente estudou, claro que a gente nunca vai saber tudo, né? Mas a gente se sente mais preparado, isso traz para a gente também um alívio maior, né? E uma confiança. Pensar também na duração dessa apresentação, né? Dependendo do que você está fazendo, você tem ali um limite de duração e é importante se preocupar com isso. Hoje em dia a gente vive numa situação em que é muito difícil a gente manter o foco, né, das pessoas, onde é difícil as pessoas se manterem ali por muito tempo. Então é importante também pensar nisso. E a identidade visual, né, que vai além também de uma imagem, no sentido de as cores, né? Mas às vezes também a roupa que você vai escolher para apresentar, tudo isso faz parte, tá? E pensando no objetivo, né? Por quê? Para quê? Por que eu escolhi esse tema ou por que eu devo falar sobre ele, né? E tudo isso a gente vai saber a partir do quê? A partir do estudo, a partir do momento em que a gente busca conhecer um pouco mais sobre aquilo. Os objetivos, eles vêm junto com algumas questões, né? O tema que a gente está abordando, e é sempre importante a gente direcionar, né? Porque se a gente vai falar sobre um determinado tema, a gente não consegue falar sobre tudo.
né? Então, é importante que a gente consiga entender o que é importante realmente ali para o que eu estou falando. Dessa forma, a gente precisa resumir o assunto que a gente está abordando, né? O visual, então, tem relação ali com a identidade visual, dependendo do assunto que eu vou falar, as cores que eu vou usar na minha apresentação, elas têm que ter, né, um sentido também, a gente vai falar sobre isso nessa aula. E o humor, né? Por que eu falo do humor? Porque, por exemplo, se você está falando sobre um tema polêmico, é importante que não seja engraçado, né? É claro que dependendo do local, do público que você está apresentando, você pode ali tentar quebrar o gelo em alguns momentos para chamar a atenção do seu público, mas é importante a gente respeitar a temática, né? E dependendo do que a gente está trazendo também, a gente pode usar do humor engraçado, né, divertido, para que possa também partir do público ali uma identificação. A apresentação não é só um slide bonito, isso é muito importante, né? A gente pode ter um slide lindo, maravilhoso e não saber se comunicar, não saber chegar em quem está assistindo. Então, o slide, ele serve como ferramenta, ele não pode atrapalhar a sua apresentação. Por isso que é importante a gente entender que nem tudo precisa estar no slide. O slide ele pode ser apenas formado, por exemplo, por imagens que vão inspirar a sua fala. Então, é bem importante a gente pensar nisso. E quando a gente entende o como a gente vai realizar e o que a gente vai realizar, a gente consegue ensinar muito melhor. E uma apresentação nada mais é do que isso, né? Ensinar, passar para o outro as suas informações. Eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês. Por exemplo, esse slide, ele é um slide sobre Mata Atlântica, né? Que é a minha formação em geografia. E a gente vê ali que tem muita informação. A gente se perde, né? E se uma pessoa utiliza um slide assim, que primeiro esse design do slide já está bem batido, né? Um design aí bem conhecido, não tem nada muito, não tem nada muito direcionado, né, para o tema em si, não está estilizado nem nada disso. E além disso também a gente tem muita informação, então acaba atrapalhando muito mais. E agora a gente tem um outro slide que fala sobre a mesma temática, claro que não todas as informações que tinham ali no texto, mas que a gente pode perceber que está muito mais claro, né? E até mesmo um pouco exagerado de imagens, mas que possa chamar a atenção de quem está vendo. Aqui outro slide também, quando a gente fala, né, da influência ali dos Estados Unidos, todo mundo conhece o milkshake, cachorro-quente, né, o hot dog, a Coca-Cola, o cookies. Então, chamar atenção aí pelo estômago é uma boa forma também da gente conseguir atenção e identificação. Quando a gente tem também, às vezes, conteúdos um pouco mais extensos, né, textos maiores, uma dica que eu dou é grifar algumas palavras-chave, né, para que o olhar do público seja bem, consiga direcionar ali para algo de importante que você acha que vai agregar na sua apresentação. Outra forma também, para trazer o conteúdo, aí a gente tem um slide falando de globalização, é a Charge. A Charge é uma ferramenta bem legal, porque ela traz para a gente também a questão, né, de que você está trazendo uma imagem com crítica, né, e cada um consegue interpretar a sua maneira. Então, é uma forma também bem bacana. E daí eu pergunto para vocês, né, será que é importante a gente pensar ali no limite de slides? Claro, a não ser que seja determinado o limite, a duração da apresentação ela não fica refém à quantidade de slides, né? Então, cada slide você pode às vezes ficar muito tempo, ou você pode usar somente ali como um background para sua apresentação. Então, isso é muito relativo, né? E a identidade visual ela vai trazer para a gente, então, a mensagem que a gente quer transmitir, né? Então, a gente usa de cores, a gente usa de estilos de letra, a gente usa de imagens, para que a gente possa transmitir ali a informação além do que tem ali no texto em si, né?
Então, é bem importante a gente pensar nisso. Aqui a gente tem para vocês alguns significados das cores, né? Onde às vezes a gente vê em marcas sendo utilizado no nosso dia a dia, e às vezes a gente pensa que foi uma escolha aleatória, mas não, né? Tudo tem um significado. Se você quiser pausar para dar uma lida melhor, é bem interessante. E pensar também como que a gente pode combinar essas cores, né? Então a gente tem ali as cores complementares, as cores monocromáticas. Então, são formas de a gente pensar como que a gente pode utilizar essas cores. Agora vamos então para a etapa 2. A etapa 2, onde a gente vai falar sobre as técnicas, né? Vou trazer para vocês aí algumas ferramentas de apresentação, alguns recursos também e alguns modelos onde a gente pode utilizar, quem sabe. O Canva, né, onde a gente vai focar muito mais a aula de hoje, o Canva a gente consegue utilizar tanto no celular quanto no computador. Eu sou da geração do computador, então para mim é muito mais prático tudo no computador, mas é também uma possibilidade de utilizar aí no celular. Claro que qualquer aplicativo no celular ele vai ser muito mais slim, ele vai ser muito mais clean. Então você tem que buscar ali as ferramentas, né? Não vai ter todas as informações na tela porque ficaria muito sobrecarregado, mas é uma possibilidade também. O Canva para professores, ele é gratuito, desde que você esteja atuando e encaminhe o seu contra-cheque, né? O seu comprovante de profissão. Então é bem interessante isso. E você consegue também inserir alunos, tá? Para que eles possam ter aí o Canva gratuito. O Canva, ele é uma ferramenta que existe ali a possibilidade de você usar gratuitamente e também você pode ter o Canva Pro, onde você paga e você consegue ativar, né, e utilizar muito mais imagens, banco de dados, enfim, é bem interessante. O PowerPoint, né, o nosso querido e antigo amigo PowerPoint, onde a gente, hoje, se você tem acesso ao PowerPoint mais atual, ele traz ferramentas muito legais, transições, designers muito bons, né, e também acessando hoje as IAs dentro também, bem bacana. A gente tem também o Google Apresentações, que na verdade é quase que uma inspiração do PowerPoint, mas é da Microsoft, né? Onde o Google Apresentações você consegue ali criar apresentações, salva automaticamente na nuvem, né, na sua conta do Google, e é uma forma ali também prática de você conseguir produzir as suas apresentações. Outra ideia também que a gente tem é o Prezi. O Prezi é bem bacana porque é uma ferramenta onde a gente consegue criar, por exemplo, linhas do tempo, enfim, formas bem diferentes de apresentar. O Geniali também é outra dica que eu deixo aí para vocês. São ferramentas um pouco menos conhecidas, mas que a gente tem como possibilidades, né? E qualquer ferramenta que a gente possa ter, mexendo, fuçando, buscando também outros vídeos aí na internet para utilizar. Então, é só com a prática mesmo que a gente consegue aprender melhor. E falando em prática, vamos para a prática de hoje, né? A ideia, então, é que você crie um slide de uma temática que você escolher. Esse slide tem que ter uma identidade visual, né? Você vai produzir uma apresentação. Se você conseguir chegar em todos esses itens, que bom. Se não, tudo bem, né? Você pode ali tentar fazer o que você tiver ali mais domínio, tá? Mas o ideal é que você conseguisse fazer todos esses itens aí, que eu acho que é suficiente para já começar a mexer no Canva, né? E ter um pouquinho mais de familiarização com o aplicativo, certo? No final, então, eu peço que encaminhe por e-mail para que eu possa avaliar, então. É isso, gente. Muito obrigada. Até a próxima aula.